Olá a todos, meu nome é Sandro e hoje eu vou apresentar o trabalho final da disciplina de modelos lineares generalizados. Para esse trabalho eu fiz um ajuste multinomial para os dados do Enem do ano de 2022. O Enem é vital para avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil e facilitar o acesso ao ensino superior. O INEP fornece microdados detalhados do exame, incluindo aspectos socioeconômicos e resposta dos candidatos. Utilizando modelos lineares generalizados, especialmente o modelo multinomial, analisamos a variável tipo de escola. Queremos entender como a performance acadêmica e outros fatores influenciam os estudantes por diferentes instituições. Com essa análise, buscamos insights para aprimorar políticas e estratégias educacionais. Utilizamos uma base de dados do Enem contendo várias variáveis como gênero, nota das áreas de conhecimento, tipo de escola frequentada e local da prova. O objetivo é identificar os fatores que determinam o tipo de escola escolhido pelos candidatos, considerando o desempenho acadêmico e possíveis diferenças de gêneros e regionais. A análise foi feita no RStudio e envolve uma análise descritiva com estatísticas básicas e visualizações para familiarização com os dados. A modelagem multinomial, devido à natureza categórica da variável tipo de escola, avaliando impactos de notas e outros fatores na escolha escolar. A metodologia integra análise descritiva e modelagem para entender profundamente os dados e suas tendências. Então nós temos uma análise exploratória. A base de dados do Enem 2022 contém muitas observações e eu utilizei de 8 variáveis abrangendo características dos participantes e seus desempenhos nas provas. Devido ao grande volume de informação, selecionei uma amostra aleatória de 1000 observações para fazer a análise. Isso melhorou a eficiência computacional e ainda fornece uma representação da base de dados. Aí nós temos os dados sumarizados, nós temos uma predominância do sexo feminino, nós vimos que as notas estão com a média e a mediana bem parecidas, e com relação ao tipo de escola, nós temos a grande predominância da escola pública. E o estado também, consequentemente, os estados mais populosos são maiores na nossa amostra. Aqui nós temos os histogramas para a distribuição das notas de cada disciplina, né? Mais uma vez aí podemos notar que a média e a mediana são bem parecidas em ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e códigos, matemática e também na redação. Nós temos aqui também um box plot comparando a nota entre os sexos. Nós podemos notar que a nota vem bem pareada, né, entre o sexo masculino e feminino, com exceção da nota de matemática, em que o sexo masculino se sobressai, e a redação, onde o sexo feminino foi melhor. Também temos as distribuições por tipo de escola. O gráfico de box plot aí nos mostra que a escola privada, no geral, tem um melhor desempenho e que a escola pública e os alunos que não responderam essa pergunta têm uma distribuição mais ou menos parecida. Pelo gráfico de densidade também, da tipo de escola, pela nota da redação, podemos ver que a escola pública se comporta bem parecido com os alunos que não responderam, enquanto a nota da escola privada é maior. Aqui fizemos uma média das notas por sexo e tipo de escola. Aí nós podemos ver mais uma vez, né? Tem diferenças notáveis nas médias das notas, tanto em relação ao sexo, principalmente quanto ao tipo de escola e estudante. Homens superam ligeiramente as mulheres em algumas matérias, as mulheres têm um desempenho melhor na redação. Por outro lado, os alunos de escola privada demonstram desempenho acadêmico superior em todas as disciplinas, quando comparado aos de escola pública. Aí partimos para o ajuste do modelo. Para melhorar a análise do conjunto de dados em que a variável de interesse possui diversas categorias distintas, nós optamos por um modelo de regressão multinomial, que é desenvolvido especificamente para cenários em que a variável resposta é politônica. Em outras palavras, quando o variável-alvo tem 3 ou mais categorias possíveis, seja ela de natureza nominal ou ordinal. Nesse contexto, para alcançar uma análise rigorosa e significativa do nosso conjunto de dados, optamos pelo uso do modelo de regressão multinomial.
Começamos por ajustar um modelo nulo para usar como ponto de referência para que posteriormente possamos comparar o desempenho com o modelo cheio. Aí nós temos os coeficientes, o intercepto para a escola pública, o coeficiente é esse que está aí, indica uma diferença de chance, log, de um estudante pertencer à categoria pública em comparação com a categoria de referência, que não respondeu. O intercepto para a escola privada, o coeficiente já é de menos 2,26, que indica a diferença de chance log de um estudante pertencer à categoria privada em comparação aos estudantes que não responderam, que é a categoria de referência. Em termos mais simples, ambos os coeficientes são negativos, o que sugere que a probabilidade de um estudante pertencer tanto à categoria pública quanto à privada é menor do que pertencer à categoria que não responderam, quando nenhum outro fator é considerado. Aí nós temos o desvio residual e também a informação A e C, para a gente comparar posteriormente com o modelo cheio. Aí nós ajustamos o modelo completo, onde a variável tipo de escola entra como variável resposta, em razão das outras preditoras, nota da ciência da natureza, a nota de ciências humanas, nota de linguagem e código, a nota de matemática e a nota da redação, e o sexo e o estado em que a prova foi feita. Nós temos os coeficientes para a escola pública e privada. Eles representam a chance log das categorias pública e privada em comparação com a categoria de referência, que é as que não responderam, quando todas as variáveis dependentes são iguais a zero, o que pode não ter um significado prático em alguns casos, dadas as variáveis em questão. Para cada unidade de aumento da nota, há uma variação na chance log de pertencer a cada uma das categorias do tipo de escola. Para a escola pública, um aumento unitário em nota da ciência da natureza, por exemplo, resulta em uma diminuição de menos 0,002 na chance log em comparação com a categoria de referência. O sexo, o masculino, em comparação com o sexo feminino, ele aumenta a chance log de ser da categoria privada em 0,29 e diminui a chance log de ser da categoria pública em menos 0,029. O estado em que a prova foi feita é a categoria ali que gera um pouco de confusão na hora de interpretar os dados, porque são muitos estados. Então eu nem cheguei a colocar ele no slide para não poluir muito aqui visualmente, mas ele estava no relatório. E a interpretação prática é que a diferença é clara na chance de pertencer a uma categoria particular, com base na nota, sexo e estado da prova. O coeficiente positivo para a nota na categoria privada sugere que um aumento na nota pode estar associado às maiores chances de estudante pertencer a uma escola privada, em comparação com a categoria de referência, dos que não responderam. Os coeficientes associados ao estado são particularmente notáveis. Alguns estados têm coeficientes muito altos, sugerindo que há uma variação significativa entre os estados na probabilidade de pertencer a uma categoria específica do tipo de escola. Em resumo, esse modelo multinomial completo fornece uma visão detalhada de como diferentes variáveis, nota, sexo, estado da prova, são associados à chance de um estudante pertencer a uma categoria específica de tipo de escola. A seguir, iremos comparar o desempenho deste modelo ao modelo NURO para determinar o quanto essas variáveis independentes melhoraram a nossa capacidade de prever o tipo de escola. O texto a seguir se refere a um teste de razão de verossimilhança entre dois modelos multinomiais, o modelo 1, que é o básico, apenas com intercepto, quando o modelo 2 incorpora todas as variáveis da base de dados. Os principais pontos são os graus de liberdade do resíduo. O modelo 1 tem 1998, enquanto que o modelo 2 tem 1934, a diferença de 64. A deviância residual do modelo 1 ela é maior do que a do modelo 2, indicando que o melhor ajuste do último modelo. E o teste de razão de verossimilhança tem um p-valor muito baixo, que confirma que o modelo 2 se ajusta melhor do que o modelo 1. E conclui que o modelo 2, com variáveis adicionais, é mais adequado para explicar a variação na variável resposta tipo de escola, do que o modelo básico. Aí nós temos o gráfico de envelope. Ele é utilizado para avaliar a adequação do modelo da regressão.
Ele compara os resíduos observados com resíduos esperados, sob a hipótese nula de que o modelo está corretamente especificado. Dentro do envelope, podemos ver que os resíduos observados ficaram dentro dessa banda, em todo o gráfico. E isso é uma indicação de que o modelo é adequado aos dados, pois o comportamento dos resíduos observados não é diferente do esperado sob a hipótese nula. Não notamos nenhuma tendência clara ou padrão dos resíduos, pois a linha não se desvia da linha central, ou algum padrão não capturado pelo modelo. A curva ROC, as informações indicam que o modelo é mais preciso ao prever a segunda categoria do que a primeira. O A ou C da segunda categoria é maior, é consideravelmente maior, sugerindo que o melhor desempenho do modelo para essa categoria. O desequilíbrio entre casos de controle na segunda categoria, 943 versus 57, pode influenciar na precisão do modelo e deve ser considerado ao interpretar os resultados. Aí temos as considerações finais. A análise confirmou diferença significativa nas médias das notas, principalmente no tipo de escola do que com sexo. A regressão multinomial revelou que as notas sexo e o estado da prova são preditores relevantes na escolha do tipo de escola. O gráfico de envelope simulado validou a adequação do nosso modelo, com resíduos alinhados à expectativa, e a localização UF da prova emergiu como influenciador notável na escolha da escola, merecendo uma atenção em futuras investigações. Conclui-se que o desempenho acadêmico e fatores demográficos desempenham, sim, um papel crucial na decisão do tipo de escola do aluno. E aí eu gostaria de deixar meus agradecimentos à professora Carolina por sua orientação durante todo o curso de GLM, o conhecimento que foi passado para a turma e tornou a jornada de aprendizado muito mais interessante. Te agradeço mesmo aí e até a próxima.